Sim, tá tudo preparado, tudo pronto. Meu Deus, que história linda! Oi, Dandara! A Dandara de Pedra Azul, minha amiga Dandara. Ah, eu amei tua história, Dandara. Eu amei. Teve gente que, ouvindo a tua história, chorou, sabia? A pessoa inclusive gravou dizendo que ao escutar a tua história, ela foi às lágrimas. Mas é de chorar mesmo. Que pureza, que ingenuidade. De quem eu tô falando? Da Dandara? Não é da Dandara. Eu tô falando do Clóvis. Clóvis, quanta ingenuidade, que pureza de alma. Ô Dandara, essa história é linda, as pessoas vão se apaixonar por ela. Dandara e o ingênuo, o puro do Clóvis. Vocês vão amar. Antes de eu começar a história, pedido especial. Visite o nosso canal dos mistérios. Eu publiquei hoje uma história lá do Alceu. O Alceu, ele é de Floriano, Piauí. E ele conta uma experiência, gente, uma experiência de quase morte dele, sabe? Na verdade, ele garante que ele morreu. Teve um momento que ele morreu, o Alceu. E ele conta essa experiência, eu achei muito interessante. Ele consegue, nessa experiência, inclusive, resolver uma questão da vida agora, nesse momento. E foi durante a EQM dele que ele conseguiu encontrar uma solução. Olha, a história é muito interessante. Paulinho, mas como eu ouço essas histórias sobrenaturais? Sim, aqui abaixo desse vídeo tem um link que te leva direto ao canal dos Mistérios do Paulinho Boa Pessoa. Você pode colocar assim no YouTube, ó. YouTube, Paulinho Boa Pessoa, você coloca A Verdade de Cada Um. A Verdade de Cada Um. E aí você vai para o canal dos Mistérios e ouve lá as histórias sobrenaturais. Queria fazer um pedido, que você se inscrevesse no canal e, por favor, seja membro do canal. É lógico que é importante para mim. O YouTube incentiva para que todos nós, os criadores de conteúdo, tenhamos o maior número possível de pessoas que sejam membros do canal. Sejam membros. Você tem esse desejo? É mesmo? Então, por favor, seja membro do canal. Bem, agora, Dandara, chegou a hora. Ingênuo Clóvis, vou contar a história. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história linda de Dandara com o Clóvis aqui no canal do Amor acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Pois é, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, as rugas ao redor dos meus olhos se aprofundam quando um sorriso meu escapa. 48 anos eu tenho agora. Tá nova, né? 48 anos. Hein? É uma menina. Já tem ruguinha com 48? Não acredito. Eu acho que você... Pera aí, eu acho que você deu uma forçadinha na barra aí. Hein, Reinaldo? 48 não tem ruga. Tá com a pele boa, hein? Com 48... Eu discuti aqui... Com 48 eu acho que não tem ruga não, hein, gente? Será que você não deu uma forçadinha na barra aí, não? 48 anos... Eu acho que tá tudo nos trinques ali. Bem... Mas rugas à parte, cabelos brancos à parte. Agora, cabelo branco eu concordo, cabelo branco pinta meu. Você sabe que eu, quando eu tinha mais ou menos os meus 30 anos, já tinha um monte de cabelo branco. Com 30. Aí eu lasco uma pintura. E pra ruga também tem jeito, não é? Tem gente que... Eu tenho um amigo que faz um programa de televisão comigo,
E dia desses ele publicou uma imagem dele aplicando um botox, coisa e tal. Amigo. Pessoal, hoje tem uma vaidade, né? Bem, mas voltando aqui à tua carta. Vamos lá, minha menina, de 48 anos. Então, Paulinho, estou aqui, meu nome Dandara, casada com um caipira que eu conheci na quermesse, Clóvis. E tinha gente da família dele, sim, que chamava ele de Clóvis. É comum, sim, é verdade. Caipira mesmo, o Clóvis. Eu só não aguentava quando alguém chamava: ô Clóvis, vem cá. O Clóvis, quem diria que num jogo de bingo, em um ataque de Maria Fedida, seria prelúdio de uma vida inteira juntos. A Maria Fedida. O jogo de bingo. Engraçado como a memória trabalha. Algumas lembranças elas ficam até borradas, mas outras como essa do jogo de bingo da Maria Fedida fica, sabe, com aquela nitidez. Até o som da nossa risada. Lembro como se fosse ontem, ano de 1996, eu com os meus 19 anos... Com 19, nenhuma ruguinha, né? Eu com os meus 19 anos, cheia de sonhos, com o coração inquieto, a vida inteira se abrindo diante de mim, como um terreiro recém-varrido. Eu morava com os meus pais numa fazenda aos arredores de Pedra Azul, uma cidade pequena, onde todo mundo sabia da vida de todo mundo, e onde qualquer suspiro podia virar comentário já no dia seguinte. A quermesse da igreja era o grande acontecimento do ano. Era mais uma festa de agosto. Sim, a festa do Bom Jesus. A festa do Bom Jesus acontece em agosto. Então a gente chamava aquela festa, a festa de agosto. Era a festa do Bom Jesus. Era a festa do encontro, de reencontro, porque tinha gente que tinha saído de Pedra Azul e voltava, sabe? Sabe como é que é, né? Pessoal que foi embora e... não, na festa de agosto eu vou! Festa de agosto. A festa de agosto lá em Pedra Azul, eu não sei no resto do Brasil, mas lá em Pedra Azul é famosa. Era uma festa de esperança. A luz das barracas piscando, parecia vagalume assim, o cheiro doce da pipoca misturando-se ao de pastel de vento, de queijo e de carne. Lá tinha o pastel de vento, aquele que não tinha nada dentro mesmo. E você sabe que eu gosto aqui de novo, você sabe que você está me dando hoje? Ô Dandara, você está me dando a oportunidade de falar assim, um pouquinho a respeito de mim também, né? Você sabe que eu gosto de um pastelzinho de vento, viu, Reinaldo? A massa do pastel eu gosto. A massa do pastel. Enchi até a boca d'água agora. Pois é, Paulinho, tinha tudo isso. Eu estava assim, sentada num banco de madeira, as perninhas cruzadas, o vestido vermelho, descendo até os tornozelos, concentrada nas minhas 3 cartelas de bingo, como se a minha vida dependesse daqueles números. E naquela hora dependia mesmo. A voz do locutor do bingo ecoava no microfone chiado da festa de agosto. B12. B12, ele repetia. Marcava. Ó 50. Ó 50, a idade do locutor que vos fala. Não a minha, do rapaz lá da feira, tá? Da festa. Atenção, minha gente! Quem tá na boa aí? Aquele monte de mentiroso, né? Bingo em quermesse. Quem tá na boa? Quem tá esperando na boa? Eu! Foi quando ele chegou. Um rapaz alto, magro, ombros largos, chapéu surrado nas mãos, caminhando devagar, como quem tem medo de perturbar. Trazia nos olhos um brilho tímido e doce, daqueles olhares que não intimidam, convidam. Boa noite, disse a voz, saiu meio presa, quase que engolida pela timidez. Posso sentar aqui? Claro,
Respondi, tentando esconder com um sorriso o calor que subiu das minhas bochechas. Ele se sentou devagar, mantendo certa distância, como quem respeita o espaço até do vento. Aí se apresentou. Meu nome é Clóvis. Um nome simples de um homem simples. Descobri logo que ele era, lógico, trabalhador. Ajudava o pai na roça desde menino e quase não saía para as festas. Eu vim mais pelos os prêmios bons do bingo aqui, né? Confessou. Eu sorri. Eu tinha vindo pelos prêmios também. Mas naquele instante, eu comecei a suspeitar que eu fosse ganhar uma coisa muito maior do que aqueles prêmios que eu estava ali concorrendo no bingo. A minha carteira que estava mais cheia era por um frango assado e recheado. Eu ia ganhar mais do que isso. Eu ia ganhar mais do que isso. Conversamos sobre coisas bobas. O clima que andava seco demais, a lavoura de café, a novidade da festa daquele ano, a festa de agosto. Diz que vão fazer o boi no rolete, né? Você já viu como é que faz isso? Diz que é um boi inteiro girando aí. É boi no rolete. Nunca comi, não. Eu só não quero a parte do chifre. Mas havia ali uma coisa silenciosa que nenhum dos dois ousava nomear. Aquela conexão que nasce sem perguntar se pode ou não. Mas se Clóvis me encantava pela doçura, ele também me divertia. Ele me fazia rir e preocupava por ser um tanto ingênuo. Ele era bem ingênuo. A parte do chifre eu não quero, não. Será que eles colocam também os... Usa o quê, Clóvis? Eu tenho até vergonha de falar. Ué, mas que é o boi inteiro, né? Então acho que colocam. Ele era um caipira no melhor sentido da palavra. Puro, verdadeiro, sem malícia. E era justamente essa pureza que fazia dele o alvo preferido das travessuras dos irmãos mais novos. Tiago, o Tico, um endiabrado de uns 11 anos, com o sorriso de quem apronta e nem se arrepende. Francisco, o Chiquinho, 9 anos. E uma mente ardilosa no bom sentido, criativa para o caos. Dizia que já tinha conseguido amarrar o rabo de uma vaca na carroça só para ver o que acontecia. Coisa de moleque de colônia. Nos dias que se seguiram à quermesse, Clóvis começou a aparecer. E quando eu digo aparecer, não foi com flores ou declarações. Foi do jeito dele, simples, sincero, às vezes com uma pamonha embrulhada na palha, às vezes com laranjas colhidas na hora, às vezes só com ele mesmo, chapéu na mão e um sorriso bobo nos lábios. Ele me levou para passear de carroça e eu me sentia a mocinha da novela, com o vento bagunçando meu cabelo e o coração batendo fora do compasso. E a carroça ia passando naquelas ruas de paralelepípedos de pedra azul. Conversávamos sobre tudo e nada. Ele me contava histórias da roça, de enchente, bezerro que nasceu, bezerro que deu trabalho para nascer, como é que afastava o bezerro da vaca para dar mais leite, susto com cobra, papo de roça. Tem papo de roça, é um papo puro, besta, mas que faz a gente rir. E eu ria tanto que eu chegava a sentir uma dor assim na barriga. Às vezes ele ficava sério e ele me olhava como se quisesse gravar o meu rosto para sempre. Mas eu mal sabia que entre risadas, caminhadas ao acaso, volta na carroça, dias depois eu, por minha vez, o apresentava aos meus pais, que logo se encantaram com a educação dele, Clóvis, e a gentileza. Minha mãe, Dona Cecília, disse depois em segredo: esse rapaz tem um olhar bom, Dandara. Esse rapaz é bom.
Tem homem que entra em casa com o corpo, mas ele entrou aqui com a alma. Meu pai, assim mais secão, daqueles que não entregam um sorriso fácil, apertou a mão do Clóvis com firmeza e depois de um silêncio que deixou-me tensa, apenas comentou: pode voltar outras vezes aqui que gostei de você. Aquilo vindo do papai era praticamente um convite para um casamento. Conhecer a família do Clóvis foi uma experiência, digamos, interessante. A casa deles ficava num sítio simples, rodeado por galinhas, pés de mandioca e um cachorro vira-lata chamado Lampião, que latia até para a sombra dele e gostava de correr atrás do rabo. Dona Maria, sua mãe, era uma mulher forte, batalhadora, de mãos rachadas e coração macio. Trazia nos olhos a firmeza de quem já tinha enfrentado a vida e vencido. Seu José, o pai, era um homem calado, desses que dizem mais com o olhar do que com 1000 palavras. Vivia com o chapéu na cabeça, botina e silêncio sempre cheirando a terra. E claro, os pestinhas, Tico e Chiquinho, que eu já falei deles aqui. Ou, como eu passei a chamá-los com o tempo, os 2 cavaleiros do Apocalipse. Eles não caminhavam, corriam, os meninos não paravam uma energia, não falavam, cochichavam. E não olhavam, tramavam. Aqueles 2 eram terríveis. 2, entre aspas, 2 diabinhos. Lembro-me perfeitamente da primeira vez que eu fui jantar na casa deles. Dona Maria caprichou, fez aquele frango caipira, ensopado com aquele cheiro verde gostoso. Mas meu Deus do céu, quando eu falo coloral, o pessoal olha assim meio de lado. Vocês não sabem o coloral que ela colocou, que delícia que era. Ô, gente de Deus, o caldo borbulhava como promessa de felicidade. O aroma tomou conta da casa inteira, misturando-se ao barulho da lenha estalando no fogão. Sentamos todos à mesa e eu, tentando causar boa impressão, me sentei ereta, com os joelhos colados, o guardanapo. Botei até guardanapo no colo. Sabe o que eles me disseram? Olha direito que o guardanapo caiu. Não caiu não, eu coloquei no colo. Uai, no colo? Tico e Chiquinho, um à frente do outro, trocavam olhares que só significavam uma coisa: armadilha à vista. Eu já estava começando a ficar desconfiado. Foi então que, de repente, com a sutileza de um terremoto, o Tico derrubou um copo daquele suco, na verdade da limonada mesmo. Limonada mesmo. O que é a limonada? Você espreme o limão, aí você põe água, você põe açúcar. Essa é a limonada. É a limonada. Ele derrubou aquela limonada na minha saia. Minha vontade era desaparecer, mas eu sorri sem mostrar os dentes. Clóvis ficou todo sem graça, vermelho como um pimentão, e começou a me ajudar a limpar a sujeira. Suas mãos tremiam mais do que as minhas. Desculpa, Dandara, eu não sei o que deu nesses moleque. Levantei-me para ir ao banheiro para lavar a saia, tentando consertar um pouquinho daquilo que estava estragado, mas quando eu fui puxar a cadeira para me levantar, o Chiquinho puxou a cadeira antes de mim. Por um triz, eu não fui parar no chão. Ah, que moleques atentados, meu Deus! Esses 2 são 2 capetinhas! Gritou Dona Maria. Foi a bronca dela. Mas são os amores. Eu sorri, mas um sorriso de canto daqueles que escondem mais do que mostram. No fundo eu sabia, aquilo não era apenas travessura, era um teste. Eles queriam saber se eu aguentaria a vida com os 3. Clóvis, Tiquinho, Chiquinho e, claro, Dona Maria. Bom, o seu Zé era bem neutro. Nosso namoro estava indo de vento em popa. Cada dia que passava, eu me apaixonava mais pelo Clóvis e, surpreendentemente, também pela família dele, barulhenta, verdadeira e imprevisível.
que insistia os irmãos pequenos chamar de "Ô Clóvis! Clóvis!" Começávamos a sonhar juntos. Queríamos ter uma casinha, uma roça, talvez filhos correndo pelo terreiro, embora eu pensasse vez ou outra, será que eles vão puxar os tios? Pelo amor de Deus! Mas como nem tudo são flores, o destino nos reservava uma surpresa. Ou melhor, um ataque. Era um domingo à tarde, o céu estava preguiçoso, nuvens lentas, o ar cheirando a terra molhada. Clóvis me convidou para ir à casa dele assistir um filme. Disse que tinha conseguido um VHS emprestado. O filme Ghost, do outro lado da vida. Eu já imaginava a mão dele encostando de leve na minha, o coração disparava só de pensar. Chegando lá, encontramos Tico e Chiquinho no quintal com cara de anjos esculpidos. Esculpidos por demônios, tá? Eles nos cumprimentaram com sorrisos inocentes que já devia ter me deixado em alerta. Mas eu, tola e apaixonada, apenas acenei de volta. Mal sabia eu que antes do romance viria a guerra. Entramos na sala, nos sentamos num sofá. A casa tinha aquele cheirinho de madeira antiga e fogão a lenha que vinha da cozinha. Clóvis fechou a janela para impedir assim a luz do sol de atrapalhar as imagens que veríamos. E ele colocou o filme para rodar. Colocou no VHS Ghost, do outro lado da vida, e se sentou ao meu lado. Me abraçou com cuidado, como se tivesse medo de me apertar demais, como se eu fosse uma tangerina de exportação que não pode amassar. Eu encostei a cabeça em seu ombro e por um instante eu acreditei que aquele seria um dos domingos mais doces da minha vida. Aquele era o nosso primeiro filme juntos e meu coração batia devagar, como quem quer guardar cada segundo. Tudo perfeito, até que um cheiro estranho começou a invadir o ambiente. No começo eu pensei que fosse alguma coisa queimando na cozinha. Talvez a Dona Maria tivesse esquecido café no fogo. Será que esqueceu? Porque às vezes o café ferve. Você sabe que o café depois de coado ele não pode ferver, né? Estraga o café. Ah, sim. Isso aqui eu aprendi na roça, tô ensinando pra vocês. Talvez a Dona Maria tivesse esquecido café no fogo. Ou o cachorro lampião. Quem sabe comeu alguma... Você sabe como é que é cachorro na roça? Se achar carniça, às vezes não é que come, só de aproximar pega o cheiro. Mas o cheiro era uma coisa viva, penetrante, como se o próprio ar tivesse apodrecido dentro dos nossos pulmões. O Clóvis também percebeu. Franziu a testa, confuso, e se inclinou assim, e até falou de um jeito ingênuo e simples dele: Ô Dandara, não peidei não, viu? Qual é o namorado que fala isso pra namorada quando vão assistir o primeiro filme juntos? Mas depois de eu ter ficado vermelha e ter dado risada também, ele falou: é estranho. Eu levei a mão ao nariz tentando conter o enjoo que já se insinuava pelo estômago. Clóvis, eu acho que alguma coisa tá errada. Será que é o Lampião? Foi então que o Tico e o Chiquinho entraram na sala devagar. 2 pestinhas, passos miúdos, risinhos abafados. Já viu o risinho abafado de criança?
Esse é o riso abafado de criança. Eles não se davam ao trabalho de esconder a diversão. Estavam prestes a assistir ao espetáculo. O que vocês estão aprontando? Perguntou o Clóvis, desconfiado, com aquela voz de irmão mais velho que ainda tentava manter a calma. É nada, Clóvis, respondeu Tico com um sorriso que não combinava com a inocência. Seus olhos brilhavam como os de quem estavam prestes a explodir em riso. É que começou o Chiquinho com a boca tremendo ao segurar a risada. A gente achou que vocês estavam precisando de um perfume novo. Bom, aí o universo parou. E nesse momento Clóvis empalideceu. Levou a mão por trás do sofá, sob a almofada onde estávamos sentados, e puxou um punhado de Marias fedidas. Mamona brava, bicho de pé da natureza, demônio em forma de planta. O cheiro que se espalhou foi indescritível. Era como que se 1000 ovos podres tivessem explodido dentro de um chiqueiro no verão. Meus olhos, o cheiro era tão forte, mas tão forte, que meus olhos lacrimejaram, minha garganta fechou. Tira isso, eu gritei, apertando a mão sobre o nariz. Mas foi tarde demais. O cheiro invadiu minha boca, meu corpo, minha alma, e eu não aguentei. Corri pro banheiro, tropeçando nos próprios pés, e ali, debruçada sobre a pia, desculpa. Eu botei tudo pra fora. Tudo pra fora. O que eu havia comido, eu botei tudo pra fora. Até sobremesa, eu botei tudo pra fora. Meu corpo tremia. Era nojo, era humilhação, era raiva. Clóvis ficou desesperado. Ele largou as Marias fedidas como se queimassem e empurrou os irmãos pra fora da sala. Sai daqui, seus moleques! Sai daqui, seus moleques! E bateu a porta. Depois veio atrás de mim. Seus olhos estavam arregalados, cheios de culpa, mas também de impotência. Ô, Dandara, me desculpa. Por favor, me desculpa. Ele me levou pra casa, me ajudando a caminhar, pedindo perdão a cada passo. E eu, com o rosto pálido e o coração em frangalhos, não conseguia nem chorar. Porque mais do que o cheiro, doeu a decepção. Doeu vê-lo tão ingênuo, tão despreparado para me proteger. Esses moleques, eu vou te contar, viu? Ô dois pestes, gente. Ô dois pestes. Depois do incidente com as Marias fedidas, ô Paulinho, aqui fica uma dica, tá? Quem é do sítio, quem é da roça, não tem nada pior do que um monte de Maria fedida junto. Uma é a experiência de todo mundo. Eu acho que a grande maioria que te acompanha já esteve perto de uma Maria fedida. Uma. É uma coisa. Agora os moleques, Tiquinho e Chiquinho, esse cara, acho que a semana inteira juntando Maria fedida. Foram juntando. E colocaram tudo atrás de um sofá. Você imagina com aquele calor? Até engasguei aqui. Eu fiquei imaginando. Doeu vê-lo, sabe? O Clóvis tão ingênuo. Eu não conseguia esquecer o cheiro horrível, mas pior do que o cheiro era a sensação de desrespeito e descuido. Aquilo grudou na minha alma. Porque ficou chato, porque eu vomitei, eu passei mal. O Clóvis tentava se redimir como se a culpa fosse dele. Aparecia no portão com flores do campo, escrevia bilhetes tortos.
Esperava horas só para me ver de longe. Mas eu me fechei. Sabe o que eu pensei? Não dá certo. Não dá certo, porque vai ser impressionante o que eu vou falar agora. Quando a pessoa é muito ingênua, sei lá, eu tô falando de 1996, eu tinha 19 anos. Vocês levem isso em conta. Eu me sentia mais importante. Deu para entender, não? Eu tinha estudado. Eu ainda, na verdade, terminava o meu colegial. Tá? Então eu me sentia mais importante com aqueles 19 anos. Eu pensei assim, depois eu queria ser professor. Falei, daqui a pouquinho eu vou me formar. Como é que eu vou apresentar o Clóvis? Os irmãos dele chamando ele de Clóvis. Brincando com Maria Fedida. Não dá. Eu fiquei 19 anos. É que eu falando assim, tem muita gente que fala assim, mas Dandara foi coisa de moleque. Lógico que foi. Mas, sabe, eu comecei a somar o todo, assim, a ingenuidade do Clóvis, o jeito do Clóvis, a forma como ele reagiu. Eu procurei me distanciar do Clóvis, sabe? Eu me fechei. Dandara, me perdoa. Ele dizia com os olhos marejados, a voz embargada de quem estava perdendo algo que mal tinha começado. Eu não tive culpa. Foram meus irmãos, aqueles peste. Eu sei, Clóvis. Eu sei. Eu respondia com frieza como nunca tinha sido antes. Mas eu não consigo superar isso. Ainda não, tá? Ele baixava a cabeça como quem não aceita aquela sentença ou se conforma com ela. Um dia, a Dona Maria, a mãe dele. Eu nunca esperei que a Dona Maria, mãe dele, aquela mulher simples do franguinho, do coloral na comida, que a Dona Maria viesse à porta da minha casa. E ela veio sozinha, vestido simples, olhar firme, um lenço no cabelo. Sabe o retrato da mulher simples? Me chamou pelo nome Dandara, como se chamasse uma filha. Eu saí ao portão. Eu vou ser honesto, eu tinha 19 anos, por favor, considerem, tá? Eu fui tão mal educado, eu podia ter convidado a senhora Dona Maria para entrar na minha casa. Lógico. Afinal de contas, ela era a mãe do Clóvis. E uma senhora, o educado seria chamá-la, eu sei disso. Só que eu não queria tanto mais, eu resolvi atender ela lá no portão. Oi, Dona Maria. Que foi? Ó, meu jeito de atender a mulher. Eu deveria ter convidado para que ela entrasse, colocado ela sentadinha no sofá e ter dito, pois não, aceita um café. Eu não fiz nada disso, eu atendi no portão. Aqui um parênteses, e eu quero dar uma explicação para as pessoas que estão entendendo. Leve em conta que eu tinha 19, mas uma coisa é verdade. Quando a pessoa é simples, quando a pessoa é muito simples, a gente acha que ela não merece. A verdade é essa. Eu não tinha olhos para ver. Naquele momento eu não tinha olhos para ver. Mas quando a pessoa é muito simples, muito ingênua, você acha que não merece. Que mesmo. Deu para entender o que eu quis dizer? Não vou me dar o trabalho de... gente simples. Aqui mesmo. De qualquer jeito mesmo. Deu para entender? Acho que deu, né? Foi quando ela olhou para mim e falou: Dandara,
eu vim aqui falar com você pra você não desistir do Clóvis. O Clóvis é menino bom, ele é puro. O Clóvis é dessas armas sinceras, sabe? Que já não tem mais por aí, não tem mais não. E outra coisa, filha. Outra coisa. Esse rapaz te ama. Eu vou dizer uma coisa pra você. Ele te ama muito mais do que o Zé já conseguiu um dia gostar de mim. Ele ama mais você. Ele ama mesmo. E é amor mesmo, sabe? Amor assim, igual que o Clóvis sente por você. Não se fabrica, não se faz e não se acaba à toa. Esse amor que o Clóvis sente por você é amor para a vida inteira. Quem sou eu? Sou nada e nem ninguém, Dandara. Mas não é por causa da brincadeira do Tiquinho, do Chiquinho com Maria Fedida que você vai largar o Clóvis. Você pode ter passado mar, você pode ter vomitado. Eu limpei tudo lá, o que você deixou no banheiro. Limpei, eu vi que a coisa foi feia. Mas aquilo não é nada se a gente colocar aquilo perto de um grande amor, sabe? Eu vi o filme que vocês iam assistir. Você viu esse filme? Ele mostra que o amor vai além da morte. O amor passa depois da morte. O amor vai além. E às vezes as pessoas, elas pensam o seguinte, Dandara, que aquilo só tem no filme. Só no filme que tem. Não, minha filha. Aquilo não é só no filme, não. Na vida real também. Na vida real também existe. E o meu Clóvis, ele te ama com o amor daquele lá. É com o amor daquele. É só isso. Eu só vim te falar isso. Desculpa se eu tomei seu tempo. Eu estava no portão. Aquelas palavras da Dona Maria me rasgaram. Embora eu já tivesse decidido. Tanto que na hora eu falei assim: ô Dona Maria, eu sinto muito. Eu falei assim com voz trêmula, o nó de um choro preso no peito. E aí até falei pra ela, porque eu queria ser honesta. 19 anos, eu tinha 19. Mas eu não posso continuar com o Clóvis, Dona Maria. Não sei por quanto tempo, mas pelo menos não agora. É que eu tô terminando o meu colegial, eu quero estudar. Eu acho que eu vou até embora daqui, sabe? Vou morar com a minha irmã, eu quero me formar professora. Tá? Tá bom. Tá bom, filha. Cada um escolhe o caminho, né, que quer seguir. E você é livre. E foi assim que o meu namoro com o Clóvis chegou ao fim. Pela primeira vez eu senti o peso de arrancar uma flor ainda em botão. Fiz o que eu estava pensando em fazer. Terminei o colegial. A minha irmã, que morava numa cidade maior, me chamou porque lá eu poderia trabalhar e fazer a faculdade para me tornar professora. Voltei para minha vida. Voltei para dentro de mim, para o meu mundo. O Clóvis tinha sido um beija-flor que passou pelo meu jardim.
só para continuar no papo rural. Clóvis sumiu. Não vi mais. Bom, nem poderia, eu estava em outro lugar. Mas não veio o bilhete, silenciou-se. Eu, sinceramente, achei que eu nunca mais veria aquele homem. Mal sabia eu que o destino, quando quer, não apenas cruza caminhos, ele faz colisões. Os anos se passaram, a vida seguiu em frente. O tempo silencioso costurou novas rotinas sobre antigas feridas. Eu me formei. Letras. Professora. Fui escalada para uma escola rural, onde as crianças chegavam ainda com os pés descalços e com os olhos brilhantes de curiosidade. Já estávamos em 2000, mas ainda era assim. E você vê, nem faz tanto tempo assim, 25 anos. Eu ensinava a ler, mas eram eles que me ensinavam a sentir. A simplicidade, a pureza, o valor do pouco. O Clóvis ficou lá, trabalhando na roça com o pai. Eu ainda escutava falar dele de vez em quando através de amigos comuns. Diziam que ele trabalhava calado e evitava as festas. Não apareceu mais na festa de agosto e que às vezes ele ficava olhando o horizonte como quem conversa com uma lembrança. Algumas pessoas comentavam: o Clóvis entristeceu de um jeito que aquele moço perdeu algo ou alguém. Eu fingia não me abalar. Mas à noite, no meu silêncio, no silêncio do meu quarto, o nome dele ainda escorregava do meu pensamento como quem perde o controle sobre determinadas coisas. Um dia, quando eu caminhava pela praça da cidade, onde, aliás, acontece em Pedra Azul a festa de agosto, eu estava lá, carregando um livro de poesias debaixo do braço. Avistei o Clóvis. Ele estava sentado em um banco, com os cotovelos apoiados nos joelhos, olhando para o nada. O chapéu de palha pendia ao lado, e havia em sua expressão um cansaço que não era físico, um cansaço da alma. Meu coração disparou como se eu voltasse aos meus 19 anos. Senti um aperto profundo, daqueles que não pedem permissão. Clóvis! Eu falei, hesitante, com a voz surpresa e trêmula. Ele ergueu lentamente a cabeça quando me viu. Os olhos dele, aqueles olhos bons, cor de terra molhada, se iluminaram como um lampião aceso em noite escura. Dandara! Quanto tempo! Exclamou com um sorriso tímido, quase infantil, como se tivesse medo de sorrir demais e eu desaparecer. Eu não podia passar incólume. Eu resolvi sentar ao lado dele. O vento da tarde balançava as folhas das árvores e por um instante tudo ao redor silenciou. Começamos a conversar sem pressa, como dois velhos conhecidos que tentavam recuperar cada segundo perdido. Ele me contou sobre as dificuldades da vida da roça, sobre o pai, que já não tinha mais a mesma força, seu Zé, sobre a responsabilidade que recaiu sobre os seus ombros. Era ele o homem da casa, sozinho agora. Falou da saudade, da minha ausência, a mesa do almoço aos domingos, o banco da igreja que ficou vazio ao seu lado, e principalmente do arrependimento por ter deixado os irmãos aprontarem comigo. Aqueles pestinhas. Eu nunca ri daquele dia, sabe, Dandara? Ele tá me explicando. Eu sei que você pensou que eu zombei de você, que eu caçoei. A palavra dele era caçoar. Eu não caçoei do você naquele dia, disse ele com a voz embargada. Eu chorei foi de raiva dos meus irmãos.
E de mim também. Eu, por minha vez, contei sobre o meu trabalho como professora, sobre os sonhos que eu alimentava em silêncio, ter uma casa, uma família, sobre solidão que me acompanhava desde que nós já tínhamos se separado. Eu vivia rodeada de crianças, mas dentro de mim havia um banco vazio. Eu sabia que tinha um lugar vazio. Foi então que ele disse em floreios, com uma sinceridade desarmada, que só os puros conseguem dizer: ô Dandara, você é sincero com você. Eu nunca te esqueci, não. Eu nunca também deixei de te amar. E eu vou dizer mais uma coisa para você. Se você ainda quiser voltar comigo, eu prometo que eu nunca vou te magoar e nem deixar ninguém te magoar, nem meus irmãos. Meus irmãos cresceram, estão mais ajuizados. Eu olhei nos olhos dele. Eu não vi o rapaz ingênuo, o caipira. Eu vi o homem. Eu vi o tempo. Eu vi a dor. E ainda assim eu vi o amor. Clóvis, você também não vai acreditar. Mas eu saí daqui, eu fui para a cidade onde mora a minha irmã. Eu fiz faculdade. Eu conheci outras pessoas, outros rapazes. Eu namorei. Não sei se chegou no teu ouvido. O pessoal me falava assim. E isso me entristecia muito. Então, namorei. Mas eu nunca te esqueci. Eu também nunca te esqueci. E o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que eu aceitaria você pra gente recomeçar de onde a gente parou. Não precisa ter o capítulo das Marias Fedidas. A gente pula essa parte. Mas poderíamos, por exemplo, assistir o filme Ghost juntos. Tá brincando ou falando sério? Eu nunca falei tão sério na minha vida. Eu nunca falei tão sério na minha vida. Foi ali, no banco da praça, onde acontecia a festa de agosto, e nem era agosto, e nem havia festa. Mas os nossos corações, esses sim, se encheram de alegria e festas, porque nós nos beijamos e retomamos o nosso namoro. Um ano depois da nossa reconciliação, numa tarde de céu aberto, Clóvis me levou para o alto de uma colina. Lá de cima víamos Pedra Azul, as casinhas, as plantações, o sino da igreja. O vento batia em nossos rostos, trazendo o cheiro de terra e liberdade. Dandara, você aceita casar comigo? Perguntou ele com os olhos brilhando, como se o destino inteiro soubesse daquela pergunta. E soubesse principalmente da minha resposta. Sim. Sim, Clóvis, eu respondi pulando nos seus braços. Sim. Nos casamos na igreja da cidade. Bancos de madeira,
teto de telhas antigas. Não teve luxo, teve verdade. Dona Maria, minha sogra, chorou. Seu José sorriu de canto. O Tico e o Chiquinho, já adolescentes, vieram até mim cabisbaixo. O cunhado, perdão pelo aqueles negócios da Maria fedida. Foi ideia do Tiquinho. Mentira, foi do Chiquinho. Eu ri e os abracei. Depois do casamento, continuamos morando numa casa simples. A casa pequena, simples, mas dividimos alegrias. Algumas tempestades sempre existem, mas plantamos sonhos, colhemos filhos. Tivemos 2, um menino e uma menina. E eles nos deram alegria em forma de risada. Clóvis se tornou um pai dedicado, daqueles que carregam no colo, que fazem cavalinho no chão, que acordam de madrugada para espantar pesadelo. Eu me tornei uma mãe coruja, com medo e coragem na medida exata. A vida nunca deixou de nos testar. A seca chegou, dinheiro faltou, saúde vacilou, mas nós não vacilamos mais. Porque um dia entendemos que o amor verdadeiro é aquele que resiste ao tempo e às provações e até a ataque de Maria fedida. Hoje, com 48 anos, olhando para trás, eu vejo que tudo valeu a pena. Cada lágrima, cada espera, cada talvez que virou para sempre. Clóvis é o meu grande amor, meu companheiro de todas as horas, meu caipira preferido. Eu sou a caipira dele. Continuo trabalhando como professora e ele, produtor rural. É um homem próspero, de progresso. Hoje, nós temos o nosso sítiozinho. Graças a Deus. Uma história de amor, de comédia e de um aroma inesquecível. O cheiro da Maria fedida. Se eu te contar que apesar de eu ter vivido na roça esse tempo todo, eu nunca me habituei com o cheiro, você acredita? Eu não sei, me enjoa aquele cheiro. Também eu enfrentei muita Maria fedida junto. Olha, não desejo isso para ninguém, porque uma Maria fedida dá para encarar, mas várias juntas a gente fica quase que eu falei. Sou Dandara Nogueira. Essa é a minha história. Guys my age laugh at my jokes, treat me like one of the bros. Think I'm cool but they would never date me. Girls my age have tiny waists, skin tight tan and baby faces, dance at the bar like no one's watching. But I'm just a flower on the wall, not someone you'd ever fall for. But in a couple weeks, you look at me. When I get pretty, then you'll want me. I'll be picture perfect to make you happy. I'll be dancing, center of attention, the vision of the woman that you wanted me to be when I get pretty. Oi, Paulinho, eu sou a Rosana. Paulinho, tô aqui chorando com a história. Que história mais linda, meu Deus. Que ela seja muito feliz com a família dela. Amei a história dela. Estou aqui em lágrimas. Sou a Rosana de Inconfidentes. Te amo muito, muito, Paulinho. Bom dia, Paulinho, boa pessoa. Bom dia, Kiko. Que história linda, né? Que Deus abençoe eles, que eles sejam muito felizes, né? Atrás das coisas simples
é a melhor coisa da vida, né? O amor verdadeiro, isso é importante. O resto a gente conquista trabalhando, lutando, né? Um beijo, Paulinho Boa Pessoa. Beijo, Kiko. Aqui é a Val do Guarapiranga. Um bom dia para nós. Vision